Ok, ok, salve, salve, vamos nessa. Corrigindo, comentando aqui questões, né, do simulado aí. Polícia Civil DF e DEPEN, foco total aí, CESP, SEBRASP, ok? Aqui ó, professor Jadiel Vargas, vamos lá. Primeira questão, diz o seguinte. As proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. Proposição P. João e Carlos não são culpados. Proposição Q. Paulo não é mentiroso. Proposição R. Maria é inocente. Considerando que a simbologia I, O, tio X represente a negação da proposição X, julgue o item a seguir. Se ficar comprovado que apenas um dos envolvidos, ó, o que está dizendo aqui, ó, apenas um dos 4 envolvidos no ilícito penal é culpado, então está dizendo o quê? Que apenas um aqui culpado. Então a proposição, e aí ó, é dada uma proposição, e o que a gente tem que julgar a respeito dessa proposição? Está dizendo que isso é uma verdade. Então é isso que a gente tem que julgar aqui, ó. Essa proposição, ela é realmente verdade? Olha só. A gente tem duas situações aqui. Uma situação é a gente usar a tentativa supondo, né, que são 4 nomes. Cada um, aqui ó, se referir se é culpado ou inocente, então supondo que somente um é culpado e testar. Ou a gente pode partir dessa resposta aqui, né, que está dizendo que isso aqui é o que? Verdadeiro, tentando mostrar que isso é falso, né, e verificar a resposta. Eu vou usar os dois critérios aqui e você vai decidir qual é o melhor para você, ok? Vamos lá. Então, primeiro o seguinte, olha só. Observe o seguinte, ó. A gente tem aqui João e Carlos, tá dizendo o quê? Que não são culpados, ó. Não são culpados. Tá dizendo o quê? Que Maria é inocente. Se é inocente é porque não é culpada, concorda? Ó, então, se Maria é inocente, é porque ela não é culpada. Então, é essa relação que a gente tem. Agora, está dizendo o quê? Que Paulo não é mentiroso. Isso aqui não tem interesse para a gente. Então, ó, essa relação de Paulo aqui não influencia na questão. Então, a gente pode deixar Paulo de fora aqui para fazer análise. Como assim, professor? Veja o seguinte, olha só. Quando eu digo aqui, ó, que João Carlos, né, e Maria, então estou dizendo o seguinte, ó, que somente um é culpado, né? Essa relação, ó, se ficar culpado, que apenas um, tá dizendo, ó, que apenas um dos 4 envolvidos aqui, ó, culpado. Ok, apenas um culpado. Então, se aqui é culpado, aqui é inocente e aqui é inocente. Concorda? Apenas um culpado. Então, essa é a relação. Essa primeira parte, a gente toma aqui como a relação da verdade e testa essa segunda parte. Sim, o que vai acontecer aqui? Ó? O que eu estou dizendo aqui nessa proposição P? Quer dizer, ou não, a questão apresenta aqui a proposição P, que João e Carlos não são culpados. Opa, João e Carlos não são culpados? Não, João é culpado. Então, isso é falso. Beleza? Então, ó, essa primeira proposição é falsa. Por quê? Porque um é culpado, o outro não, mas um é culpado. Maria é inocente. Quando eu digo Maria é inocente, inocente quer dizer o quê? Que não é culpada, ó. Tô dizendo que não é culpada. Beleza. Maria, aqui, ó, é inocente. Ok, então isso é o quê? Verdadeiro, ó. Maria é inocente. Verdade. Pronto. Então a gente tem o seguinte, que a proposição P é falsa e a proposição R é verdade. Então o que a gente tem? A negação da proposição P. Então a negação aqui é o quê? Verdadeiro. Beleza? E a proposição R é verdadeira. Opa, olha só. Se no ou, né, existe uma verdade aqui no ou, é porque tudo aqui ó, vai ser verdadeiro, pelo menos uma verdade. Então, o que a gente detém aqui? Ó? Verdade com verdade, isso aqui é o quê? Verdadeiro. Opa, então passou nesse critério aqui. Ó. Se apenas João for culpado, o item é verdadeiro, ok, beleza. Mas se apenas Carlos ó, for culpado, João foi inocente e Maria foi inocente, a gente tem a mesma relação, concorda? Porque aqui está dizendo o quê? Que os dois não são culpados, ó, não são culpados, mas tem um que é culpado. Então isso é falso
e inocente, isso é verdadeiro, ou seja, é o que a gente acabou de fazer aqui, ó, não foi isso? Falso e verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, já chegou lá pela relação anterior que isso é uma verdade. Então, portanto, ok, beleza. Agora falta mostrar o quê? Maria culpada e Carlos e João inocentes. Ó, se é apenas um, né? Isso está dizendo o quê? Que apenas um. Perfeito, ó, da relação de culpado aqui. Certo, ó, João e Carlos não são culpados. Opa, inocente, inocente, verdade. Eles não são culpados. Maria é inocente. Opa, Maria é culpada. Isso é o quê? Isso é falso, ó, beleza? Isso é falso. Então, vamos lá. O que a gente passa a ter aqui agora? Olha só, que João e Carlos não são culpados, isso é uma verdade. Proposição P verdadeira. O que a gente sabe aqui? Que a negação aqui é falso. Isso já é suficiente, porque independente de qualquer valor aqui, ó, isso vai ser verdadeiro. Por quê? Porque essa condicional só será falsa se for o quê? Só existe uma opção, ó, para o falso, que seja Vera Fish. Tem que ocorrer Vera Fish. Se já começou aqui, ó, com Fish, então independente, isso é sempre o quê? Verdadeiro. Então a gente acabou provando que se existir apenas um culpado, essa proposição ela é sempre verdadeira. Portanto, o item aqui, ó, ele está o quê? Correto. Certíssimo. Professor, eu ouvi comentar antes que tinha outra forma de resolver a questão. Exatamente, ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai supor que isso aqui não seja verdadeiro. Ó, tá dizendo o quê? Que isso é verdadeiro. Então, a gente não vai trabalhar com a verdade. A gente vai supor que isso seja falso. Então, se a gente supor que isso aqui seja falso, o que vai acontecer, ó? Se isso, para isso ser falso, veja que a gente tem uma condicional. A gente tem aqui o antecedente e o consequente, primeira parte, segunda parte. Para ser falso, eu acabei de comentar anterior, né, aqui na relação anterior, que isso aqui só é falso se for o quê? Vera Fish. Opa, se for Vera Fish é falso. Beleza. Então, veja que a negação da proposição P é verdadeira. Então, a proposição P aqui, ela vai ser falsa. Ó, se a proposição P é falsa, está dizendo que aqui, ó, que João e Carlos não são culpados, ó, não são culpados. Então, se isso é falso, então, na verdade, é que João e Carlos são culpados. Se essa proposição é falsa, então, estou dizendo que João é culpado e que Carlos é culpado. Ok. Outra coisa, ó, para isso aqui ser falso, veja o seguinte, há necessidade que isso seja falso e que isso seja falso, né? Ó. O ou, a disjunção, né? Aqui ela só é falsa se for 100% falso. Ok, então se a proposição R é falsa, ó, veja que a proposição R aqui, ó, a gente descobriu que ela é falsa. Se a proposição R é falsa, então Maria é inocente. Então isso é falso. Então quer dizer que Maria é o quê? Culpada. Então veja o seguinte, ó, que para essa proposição aqui ser falsa, ó, quando isso aqui é falso, quando a gente tem aqui, ó, 3 culpados. Então, ó, veja que isso só é falso se ocorrer 3 culpados aqui nessa relação, certo? Então, veja o seguinte, ó, para ser falso tem que ocorrer 3 culpados. Aqui está dizendo que é apenas um. Então, se é apenas um, isso tem condição de ser falso? Não. Para ser falso tem que ocorrer 3 culpados. E aqui a gente tem o quê? Está dizendo que é apenas um. Opa! Então, o item está o quê? O item está correto. Não é isso, ó? Ok? Então, o item aqui, ele está o quê? Correto. A gente não consegue achar essa relação. Tranquilo? Beleza? É isso aí. Professor, eu tenho dúvida ainda com relação a essa questão de tabela verdade, conectivo, como funciona. Aqui no canal a gente tem uma playlist aí denominada Dominando Tabela Verdade. Então, ó, né, caso você queira realmente dominar tudo sobre tabela verdade, né, aí vai lá e veja, né, essa playlist, beleza? Ok? Vamos nessa então, seguindo. Próximo item, próxima questão diz o seguinte, ó. No item a seguir é apresentada uma proposição que deve ser julgada se, do ponto de vista lógica, é equivalente
a proposição. Então, veja que a gente está trabalhando com a relação de equivalência aqui. Pronto. Então, se a gente está falando da relação equivalente, então, essa proposição aqui, ó, o administrador detém competência para agir, pois, veja que a gente está falando de um pois aqui, tem que ser equivalente a essa outra aqui, que tem um se então, ó, se for autorizado por lei, então o administrador, né, detém competência para agir. Pronto. Como que a gente trabalha com essa relação desse pois aqui, ó? Esse pois aqui, então, ó, quando a gente fala desse pois, isso aqui equivale a se então, equivale a um condicional. Só que tem um critério que a gente tem que entender, ó. Ah, tem um se então aqui? Tem, mas com um critério. Esse pois, ele equivale à partícula se. O pois, ó, termina com S, S de si. Então, veja o seguinte, esse pois aqui, ó, ele está terminando, ó, lembrando que esse pois está terminando com a letra S. S de quê? De si. Beleza. Então, quer dizer o seguinte, ó, que o então vem para cá. Então, a gente vai ler a frase como, ó, se for autorizado por lei, se for autorizado por lei, ó, né, isso aqui está dizendo, ó, foi autorizado, só que quando a gente coloca na condicional, a gente tem que mudar o verbo, não é isso? Então, isso aqui vai ficar, ó, se for autorizado por lei, então, o quê? O administrador detém a competência para agir. O administrador detém a competência para agir. Então, portanto, ó, perfeito, se encaixou direitinho. Então, o item aqui, ele está o quê? Correto, certíssimo. É isso aí, só comemorar. Ó, broquei, show de bola. Vamos lá. Próximo item faz referência à mesma questão. Porém, agora, né, qual é a relação apresentada aqui, ó? Somente se for autorizado por lei, o administrador deterá competência para agir. Então, veja que é na mesma relação lá, ó, do se e então, trabalhando o quê? A ideia de equivalência. Pronto. Professor, esse somente se aqui, ó, esse somente se é a mesma coisa de se e somente se não, viu? Então são coisas aqui, ó, diferentes. Ah, quando a gente faz essa relação, não são iguais, não? Não, isso aqui são diferentes. Então, primeira coisa, né, que a gente vai atentar é para essa relaçãozinha, ó, o se e somente se vai ser diferente. Esse somente se aí, né, representa outra coisa. Sim, professor. E representa o quê? Esse somente, ó, somente se aqui é igual ao se então. Sério, professor? Exatamente, seríssimo, viu? Então, esse somente se é o mesmo, ó, igualdade aqui, ó, o mesmo que o se então. Pronto, beleza. Como funciona aqui? Como que a gente faz essa, né, essa relação aqui? Observe o seguinte, esse somente se aqui, ó, a gente vai cortar e vai substituir isso aqui, ó, pela palavra então. Professor, como que eu vou lembrar, como que eu vou memorizar isso aqui do então? Qual é a última letra aqui? Letra E. Qual é a primeira letra aqui? Letra E, ó. Então, a última igual à primeira. Veja que na relação anterior, a última igual à primeira. A gente fez a última igual à primeira, ó. O pois, a última igual à primeira, se. Aqui também, ó, a última igual à primeira, o E igual a E. Então, esse somente se aqui, então. Ah, isso vale para outras relações? Não, cuidado. São duas palavrinhas que a gente faz associação. Tem outros critérios. Né? Caso você queira conferir uma tabelinha, né, com esquematização aí perfeita que a gente fez lá, né,
no gabarito comentado em PDF. Então, baixa aí o gabarito comentado em PDF, veja a tabelinha, né? É interessante, muito bom acompanhar desde o simulado 1, a gente está trabalhando com a esquematização, né, com os mapinhas mentais lá, com palavras indicando algumas situações, ok? Pronto. Voltando aqui, o que a gente observa? Ó, se essa palavra aqui, se essa parte é um então, quer dizer que o se vem para cá então, né, professor? Então esse se passa para esse lado. Exatamente, ó. Então o que a gente tem aqui, ó? Se o administrador, né, detém, né, a competência, então, ó, veja, é isso que está dizendo aqui, não, ó, se for autorizado por lei. Opa, ó, o for autorizado por lei aqui aparece, ó, na parte do então. Veja que aqui está dizendo que isso é do então. Então, veja o seguinte, ó, esse autorizado por lei aqui é a parte do então? Não. Então, o que significa? O item está errado. Como disse Cebolinha, está elado. Elado. Isso aí. Ok? Beleza? Vamos lá? Seguindo. Mais uma questãozinha aqui, dessa parte, né, de raciocínio lógico qualitativo. Observe que aqui a gente não está interpretando o texto da questão, a gente está aplicando o quê? Né, regras, princípios da lógica. A gente não está, né, colocando aquilo que a gente acha, que a nossa opinião, não. A gente está pegando regrinhas e aplicando as regrinhas. Isso é importante para que você não cometa aí erro na questão. Essa questão ela já tem o seguinte, muito texto. Observe que tem um texto grande aqui. Depois, novamente, tem mais texto. Só que a gente observa aqui, a gente está observando a estrutura de 1, 2, 3 e está dizendo assim, ó, se 1, 2, 3 são premissas, veja, ó, que isso aqui está dizendo que são premissas. 1, 2 são premissas. E 3, o quê? A conclusão. Então, observe o que a questão está dizendo aqui para a gente, ó. Ela está colocando o seguinte, que 1 e 2, então são o quê? Premissas. 1 e 2 premissas. Então, veja, ó, 1 e 2 são premissas, e essas premissas, elas são verdadeiras. Então, isso é uma verdade e isso é outra verdade. Perfeito. E aí está colocando que 3 é a conclusão. Observe agora, ó, que nessa paradinha aqui agora do 3, ó, já está fazendo o quê? Referência à conclusão. E aí, esse 3, ó, né, alerta aqui para esse 3. Por quê? Quando a gente tem essa relação aqui, ó, de se então, né, então essa primeira parte está dizendo, ó, que é verdadeiro, a gente assume esse valor para responder a questão. Essa segunda parte, então, poderia ser também, ó, se aparecesse assim, ó, podemos concluir, né, podemos concluir, é correto, né, é correto afirmar. Então, essas relações que vêm aqui depois, então tudo isso que aparece aqui depois, ó, precisa ser testado, precisa ser testado. Então, a gente tem que testar isso aqui para, né, observar essa veracidade. Pronto, então vamos lá. O que a gente sabe aqui, ó, que o criminoso não foi preso, tá dizendo, ó, que não foi preso, isso é uma verdade. O que aparece aqui, ó, o criminoso não foi preso. Então, essa parte aqui, ela é verdadeira, porque, observe, né, o que aparece, ó, aqui está dizendo que não foi, aqui está dizendo também, ó, que não foi. Veja, ó, não foi, não foi. Então, ó, verdadeiro. Aqui é verdade, aqui também vai ser verdadeiro. Só que o que a gente percebe é que a gente tem o quê? Condicional, se então. Lembra, né, da tabela verdade do condicional? Só há uma possibilidade disso aqui ser falso, ó, se for o quê? Vera Fischer. Vera Fischer falsa. Ó, se a segunda parte já é verdadeira, então isso aqui pode ser qualquer coisa. Isso pode ser verdade, isso pode ser falso, que continua sendo verdade. Sério, professor, isso exatamente, ó. O que a gente lembra da tabelinha verdade com verdade, Vera, Vera, Vera Fischer, Fischer Vera,
e Fischer é Fischer. O que a gente sabe? Que apenas Vera Fischer é falso. Então quer dizer que Vera Vera é verdade, Fischer Vera é verdade e Fischer Fischer é verdade. A questão está querendo que exatamente a opção de ser verdadeiro. Esse se então ser verdadeiro, o que ocorre aqui? São 3 possibilidades. Só que quando a gente joga na situação, a gente percebe que nessa situação aqui, né, a gente consegue observar que essa segunda parte aqui já é verdadeira. Então, se essa segunda parte é verdadeira, a primeira, tanto faz essa primeira, tanto faz, pode ser verdadeiro, pode ser falso, que o resultado permanece o quê? Verdadeiro. Então, por isso que aqui, pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Então, é correto que, determinar que isso é verdadeiro? Não. Pode ser, mas não é correto. Quando eu digo aqui, conclusão verdadeira, eu estou dizendo o quê? Que é 100% de certeza. Pode ser? Não. 100%? Não, pode ser. Então, é diferente, isso aqui, é diferente de afirmar que é 100%. Esse pode ser, quer dizer, pode ser, mas pode não tão ser também. Ok? Então, portanto, o item aqui, ele está o quê? Elado, né? Como disse Cebolinha, ele está elado. Então, para eu garantir essa verdade aqui, eu só garanto se ela ocorrer 100%, se ela for única. Aqui, não é única. Essa verdade aqui, não é valor único. Então, se não é valor único, então eu não posso garantir, não é 100%. Tranquilo? É isso aí, né? Show de bola, né? Então, com isso, a gente vai finalizando essa primeira parte aqui, para a gente não estender muito, né? Não ficar muito cansativo. A gente volta na sequência aí com mais comentários, ok? Mas importante, se inscreva no canal, né? Clique aí no sininho para ativar as notificações, porque para você estar recebendo conforme a gente vai postando, a gente vai divulgando aqui o nosso trabalho, e uma forma também de contribuir aí, né? De avaliar. Caso tenha alguma opinião, tenha alguma sugestão, deixe aqui no comentário, ok? Isso aí. Até breve.